A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, sabemos que a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Um cristão de verdade ama a palavra de Deus, ama aprender mais sobre Deus em sua palavra. Nesse vídeo, gostaria de meditar com vocês em Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Bom, como muitos já sabem, Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo para os cristãos da Galácia, para ajudá-los a resistir os falsos mestres, os falsos profetas, que ensinavam coisas erradas, que distorciam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu irei ler do versículo 1 ao 9 e depois voltaremos com mais calma para refletir sobre eles. Leia comigo aí na sua Bíblia. Gálatas capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Glória a Deus. Irmãos, agora vamos meditar, fazer uma reflexão sobre estes versículos lidos. Veja que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, já se identifica de imediato, para que não haja dúvidas de quem foi que escreveu essa epístola, de quem foi que enviou a carta a eles. E olha como o apóstolo Paulo se identifica. Paulo, apóstolo. Irmãos, sabemos que a melhor forma de ensinar alguém é através do exemplo. Não é através somente de palavras, você falando como uma pessoa deve fazer, como ela deve agir. A melhor forma de ensinar alguém é através do exemplo. E aqui o apóstolo Paulo nos dá um exemplo grandioso de humildade, de uma pessoa humilde, como todo cristão deveria ser. Todo cristão deveria ser humilde. Paulo muito bem poderia começar essa epístola dizendo apóstolo Paulo, porém ele começou com seu nome, Paulo, apóstolo. Ele poderia muito bem começar falando que ele era apóstolo, para demonstrar sua autoridade, para mostrar que ele era superior. Mas não, irmãos. Ele começa com seu nome, nos mostrando assim que não há ninguém melhor do que ninguém, que temos que ser humildes. E mesmo ele recebendo uma autoridade maior, porque ele era apóstolo de Cristo, ele não era arrogante, ele não se achava. Pelo contrário, ele era humilde. Para Paulo, o fato dele ter recebido uma autoridade maior significava que ele deveria servir muito mais os irmãos, que ele não deveria se encher de regalias, ser servido, não, mas pelo contrário, por causa da sua autoridade, é ele quem deveria servir. E isso, irmãos, tem que nos fazer refletir. Temos que refletir. Veja como é que agem muitos cristãos de hoje em dia. Cristãos que não têm um pingo de humildade, que só pensam em cargos. Só querem cargos maiores dentro da igreja, para conseguirem pisar nas pessoas, pisar nos seus subordinados. Para eles, o que vale é o título. Eles não querem servir, eles querem ser servidos. Eles não querem ajudar o próximo. E quando vemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo, que foi escolhido por Jesus Cristo para ser representante de Jesus Cristo, para falar no nome do Senhor Jesus Cristo, sendo humilde, servindo os irmãos, sem desejar regalias ou usando da sua autoridade para se dar bem na vida, isso nos faz refletir. Isso nos faz pensar. Como é que tem muitos aí que só porque tem um título maior dentro da igreja age com soberba,
se achando a última bolacha do pacote. Essa expressão já está velha, hein? Mas é verdade. O apóstolo Paulo, irmãos, era humilde, servia, não procurava regalias, não procurava se dar bem na vida. Então isso tem que nos fazer refletir. O seu pastor, o seu líder religioso, como é que ele tem agido? Como é que ele tem se comportado? Você para pensar sobre isso? Você observa? Será que por causa do cargo que ele tem, ele age com soberba? Ou ele tem agido com humildade? Ou ele tem servido os irmãos? Mais ainda, o cargo que foi dado a ele foi motivo de ele servir mais ainda a igreja, os irmãos? Ou ele tem usado desse cargo para se beneficiar com regalias, com uma vida boa? Devemos pensar sobre isso. Então, irmãos, já aprendemos aqui no início, apenas com a apresentação do apóstolo Paulo, do seu nome, uma coisa muito importante. Quanto maior o seu título, o seu cargo dentro de uma igreja, maior é a sua obrigação de servir, de ajudar o irmão, de servir os outros, principalmente aqueles que, digamos assim, não são nada, não são ninguém. E outra coisa que aprendemos é que ninguém é melhor do que ninguém. O apóstolo Paulo deixa bem claro com o exemplo que ele nos mostra, que ninguém é melhor do que ninguém. Não importa o seu título, você não é melhor do que ninguém. Vamos continuar a reflexão, irmãos. Diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo aqui, irmãos, está defendendo o seu apostolado, o seu ministério. Ele deixa bem claro que a autoridade que ele tem, o ministério que ele tem, foi dado por Deus. Deus o chamou para isso. E ele deixa claro que o seu apostolado não vem da parte humana, do homem, de homem algum. Ele não recebeu isso de homens, mas ele recebeu de Jesus Cristo e de Deus Pai. Os agitadores que estavam distorcendo o evangelho não apenas pregavam um falso evangelho, uma mentira, como também faziam de tudo para que os Gálatas desacreditassem do apóstolo Paulo, deixassem de confiar nele. E por isso, como vemos aqui, foi necessário que o apóstolo Paulo fizesse uma defesa do seu apostolado, para mostrar que ele foi chamado por Deus, que ele não recebeu o seu apostolado por mão de homens, mas sim da parte de Deus. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Todas as cartas do apóstolo Paulo, ele inicia com uma referência a essas duas bênçãos de Deus. Graça significa um ato de bondade não merecido. E o apóstolo Paulo, irmãos, usava dessa palavra mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento. A graça se refere a tudo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, sem que fizéssemos nada para merecer ou para retribuir. A graça é isso. Não podíamos nos salvar. E Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus. Não porque merecíamos, mas porque Deus é bom. E paz se refere ao relacionamento que Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, nos fez ter com Deus. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus. Em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo sempre fala graça e paz em suas cartas, porque recebemos algo que não merecíamos e com isso temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui no versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo deixa claro que toda a honra e toda a glória é para Deus. E que Cristo Jesus veio nos desraigar, nos tirar do mundo perverso, do qual a gente era prisioneiro. E os Gálatas, irmãos, depois de ouvirem a verdade, o verdadeiro evangelho, eles estavam se desviando para outro, para o legalismo, outro evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo já identifica de imediato o problema que estava afligindo os Gálatas. Eles estavam passando para outro evangelho.
Eles estavam dando ouvido aos falsos mestres, a falsos profetas que pregavam um evangelho distorcido, um evangelho falso. E o apóstolo Paulo se opôs a esse falso evangelho e condenou aqueles que estavam ensinando isso e os que seguiam, os que estavam seguindo esses falsos mestres, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Possivelmente, irmãos, aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo estava se referindo aos cristãos judeus de Jerusalém, que insistiam que os gentios tinham que se circuncidar, que eles tinham que não somente crer em Jesus Cristo, mas também tinham que circuncidar, fazendo assim que eles viessem a obedecer, a observar as leis e as tradições judaicas como caminho para a salvação. Ou seja, o evangelho, o falso evangelho que os Gálatas estavam dando ouvidos, acreditando, é o falso evangelho de que Jesus Cristo não é suficiente, que o que Jesus Cristo fez não é suficiente e que precisa de algo mais para você ser salvo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Aqui, irmãos, no versículo 8, vemos o perigo que é o falso evangelho. Como é perigoso isso? Esse evangelho que ensina que para você ser salvo precisa de algo mais, de um esforço seu, e não somente do que Cristo Jesus fez por você. Olha só o perigo, a ponto do apóstolo Paulo, que usava palavras de graça, ter que usar uma palavra de condenação, de maldição. O apóstolo Paulo, irmãos, amaldiçoou, usou uma palavra de maldição para aqueles que pregam um falso evangelho, para nos mostrar o perigo que ele é. O falso evangelho, irmãos, é tão perigoso que no versículo 9, o apóstolo Paulo repete a mesma coisa, a mesma maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Irmãos, temos que refletir, parar para pensar que tipo de evangelho nós temos ouvido, dado ouvidos. Você já parou para examinar o que o seu pastor prega na sua igreja? Você já parou para examinar, claro, através da santa palavra de Deus, o que você anda ouvindo, as pregações que você anda ouvindo na internet, no YouTube? Você já parou para examinar elas? Devemos tomar cuidado, porque quem prega o falso evangelho é maldito, e quem o segue também. Quem segue aqueles falsos profetas também são malditos. Então, irmãos, devemos refletir sobre isso, pensar. Eu espero que essa breve reflexão, irmãos, te faça pensar, refletir. E veja o que a gente aprendeu em Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Primeiro, que quanto maior a sua autoridade na igreja, maior é a sua obrigação de servir. De que você não é melhor do que ninguém. Não é. E que toda autoridade, tudo que somos, tudo que temos, é dada por Deus. Você tem que aprender isso, eu tenho que aprender isso, todos nós, que não somos melhores do que ninguém. E que só existe um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. E que somente as obras de Cristo nos salva. Não tem como fazermos nada para sermos salvos. Então, se você crê, se você acredita que você precisa de um esforço, fazer algo para ser salvo, você está desqualificando, se desfazendo das obras de Cristo, do que Cristo fez por você. Então, irmãos, aqueles que pregam um falso evangelho são malditos, e aqueles que o seguem também. Irmãos, e no próximo vídeo, se Deus permitir, eu voltarei a falar sobre Gálatas, para a gente refletir mais um pouco sobre essa epístola maravilhosa. E agradeço a você por assistir esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.